Apartamento 306. Eu nunca acreditei em histórias de prédio mal assombrado. Sempre achei que esses relatos existiam porque prédios antigos têm canos barulhentos, vizinhos estranhos e gente com imaginação fértil demais. Mas isso foi antes de eu me mudar para o edifício Dom Henrique. O prédio ficava numa rua silenciosa, quase esquecida pelo centro da cidade. Não era exatamente velho, mas também não era novo. Ele tinha aquele ar de construção dos anos 80, com azulejos bege na fachada e varandas pequenas demais para qualquer coisa além de uma cadeira de plástico. Eu me mudei para o apartamento 304 numa terça-feira chuvosa. O 305 estava vazio, e acima de mim ficava o 307. Não existia 306. Pelo menos era o que diziam. Foi no primeiro dia. Eu estava descarregando as últimas caixas quando o porteiro, seu Arnaldo, apareceu na porta. Ele era magro demais para o uniforme que usava. Tinha um bigode fino e olhos sempre inquietos, como se estivesse constantemente esperando alguém dizer algo errado. "Mudança tranquila?" Ele perguntou. "Até agora, sim." Ele olhou por cima do meu ombro, para dentro do corredor do meu apartamento. Depois, olhou para o corredor do prédio. E então disse: "Qualquer coisa, é só chamar. E, se ouvir barulho no andar, não estranhe. O prédio é antigo. O 305 tá vazio, né?" Ele demorou 2 segundos para responder. "Tá. E o 306?" O olhar dele mudou. Não foi medo. Foi algo mais calculado. "Aqui não tem 306. Ele falou isso rápido demais." "Como assim?" A construtora pulou esse número. Superstição. Mas por quê? Algumas pessoas não gostam do número 6 repetido. Coisa antiga. Ele sorriu, mas o sorriso não chegou aos olhos. Depois virou as costas e foi embora. Naquela noite, eu ouvi passos acima de mim. Era quase meia-noite quando começou. Passos arrastados. Não vinham do 307. Eu já tinha conhecido o morador de cima, um estudante chamado Lucas. Ele ainda nem tinha se mudado direito. O apartamento estava praticamente vazio. Mas os passos não vinham do teto. Vinham da parede. Da parede entre o 304 e o que deveria ser o 306. Eu encostei o ouvido na superfície fria. Passos. E algo sendo arrastado. Como um móvel pesado. Eu bati na parede. Silêncio. Voltei para a cama. 5 minutos depois, os passos recomeçaram. E dessa vez ouvi algo que me fez prender a respiração. Uma batida de volta. 3 toques secos. Do outro lado. Ela chegou no terceiro dia. Eu desci para pegar correspondência e vi um envelope amarelado na minha caixa, endereçado a Apto 306 sem nome, sem remetente. Fiquei alguns segundos encarando aquilo. Seu Arnaldo estava no balcão. "Isso aqui é engano", eu disse mostrando o envelope. Ele não pegou, não encostou. "Coloca de volta na caixa dos correios." "Mas não existe 306. Ele respirou fundo. "Exato." Eu olhei para as caixas de correio na parede. 304. 305. Um espaço vazio. 307. Havia realmente um espaço onde deveria estar o 306. Um quadrado metálico sem número, sem fechadura. Só uma placa lisa. "Isso sempre esteve aí?" Perguntei. Ele demorou. "Desde que eu trabalho aqui." "E por que não colocam um número?" Ele não respondeu. Voltei para o apartamento com a carta. Não sei explicar por que fiz isso. Talvez curiosidade, talvez teimosia. Talvez porque no fundo eu já sentia que aquela história não ia me deixar em paz. O envelope não tinha cola, estava apenas dobrado. Dentro havia uma folha de papel pautado, escrita à mão. A letra era irregular, tremida. "Por favor, não abra a porta quando ela chamar." Só isso, nenhuma assinatura, nenhuma explicação. Meu primeiro pensamento foi: alguém está brincando comigo, mas ninguém sabia que eu tinha me mudado há poucos dias e ninguém teria motivo para esse tipo de piada. Eu ri sozinho. Depois guardei o papel na gaveta da cozinha. À meia-noite, alguém bateu na minha porta. Foram 3 batidas lentas. Eu congelei. Olhei para o relógio do celular. 00:17. "Quem é?"
Perguntei. Silêncio. A maçaneta girou levemente. Meu coração começou a bater tão forte que eu conseguia ouvir dentro dos ouvidos. Quem é? Então eu ouvi. Uma voz feminina, baixa, do outro lado da porta. Você pegou minha carta. Meu estômago afundou. Eu não respondi. A voz continuou. Eu moro aqui do lado. Do lado. Do 306. Isso é engraçado? Eu disse, tentando soar firme. A voz não riu. Você não deveria ter lido. A maçaneta girou mais forte. Eu dei um passo para trás. Aqui não tem 306, eu disse. Silêncio. E então, muito perto da porta. Tem sim. A luz do corredor piscou. Eu vi pela fresta inferior da porta uma sombra. Mas ela não estava parada. Ela se movia, como se tivesse mais de uma pessoa ali. Eu não abri. Fiquei parado, respirando devagar. Depois de alguns minutos, os passos se afastaram. Mas eu não dormi naquela noite. Na manhã seguinte, fui até o 307. Lucas atendeu com cara de sono. Você ouviu alguém no corredor ontem à noite? Ele franziu a testa. Não. Uma mulher? Cara, eu nem tenho móveis ainda. Eu estava dormindo no colchão. Não ouvi nada. Eu hesitei. Você sabe por que não existe 306? Ele ficou em silêncio por alguns segundos. Você também recebeu carta? Meu coração falhou uma batida. Você recebeu? Ele assentiu devagar. Eu ignorei. O que dizia? Ele passou a mão no rosto. Dizia para não responder quando chamassem pelo meu nome. Chamassem? Ele me encarou. Ontem à noite, eu ouvi alguém sussurrando Lucas no corredor. Um arrepio percorreu minha espinha. Você abriu? Ele balançou a cabeça. Não, mas a voz... Ele hesitou. Era igual à da minha irmã. A irmã dele morava em outro estado. Eu sabia porque ele comentou no dia da mudança. Nós ficamos em silêncio. Então, ele disse algo que até hoje ecoa na minha cabeça. Você já percebeu que a parede entre nossos apartamentos é mais grossa? Eu não tinha percebido, até aquele momento. Naquela tarde, bati na parede que dividia meu apartamento do vazio. O som era diferente, oco demais, como se não houvesse apenas concreto ali. Eu medi com passos. A planta do prédio indicava que todos os apartamentos tinham o mesmo tamanho, mas o 304 parecia menor, cerca de 1 metro a menos de largura. Eu peguei uma trena. Medi novamente. Faltava espaço. Espaço suficiente para um cômodo inteiro, ou um corredor, ou um apartamento. O 306. Ela estava na minha porta quando voltei do trabalho. Dessa vez, sem envelope. Só a folha dobrada. Ela sabe que você mediu a parede. Minhas mãos começaram a suar. Ela gosta quando descobrem. Eu ouvi um estalo vindo da parede. Lento. Como se algo tivesse batido de dentro para fora. Eu encostei o ouvido. Respiração. Eu ouvi respiração. Eu deveria ter ido embora naquele momento. Deveria ter feito as malas. Mas existe algo perverso na curiosidade. Quando você começa a perceber que existe um segredo, você não quer fugir. Você quer entender. E foi exatamente isso que me condenou. Naquela noite, eu decidi fazer algo que mudaria tudo. Eu bati de volta. 3 vezes. E esperei. Do outro lado, algo respondeu. 3 batidas. Sincronizadas. Como se estivesse esperando. Eu bati 3 vezes. Do outro lado, responderam com 3 batidas idênticas. Não houve atraso. Não houve eco. Foi imediato. Sincronizado. Como se a coisa do outro lado estivesse com a mão encostada na parede, esperando meu sinal. Minha garganta secou. Tem alguém aí? Eu perguntei, odiando o tremor na minha voz. Silêncio. Então, lentamente, um arrastar, como unhas deslizando pelo concreto, de cima para baixo. Eu dei 2 passos para trás. O som continuou, descendo, parando na altura do meu peito. E então veio a batida, uma única, forte, exatamente onde meu coração estava. Eu não dormi naquela noite. No dia seguinte, fui até a imobiliária que administrava o edifício. Fingi estar interessado em comprar um apartamento maior. Pedi a planta estrutural.
A mulher da recepção imprimiu sem questionar. Eu levei para casa. Espalhei sobre a mesa. Todos os andares tinham 4 apartamentos por corredor. 301, 302, 303, 304. No outro lado, 305, 306, 307, 308. Mas no meu andar, 301, 302, 303, 304, 305, espaço em branco, 307, 308. Não era apenas o número que faltava, era o desenho. Como se alguém tivesse apagado o apartamento da planta. Mas as medidas totais do prédio continuavam iguais. O espaço existia. Ele só não estava oficialmente lá. Às 02h36 da manhã, eu acordei com algo diferente. Não eram passos, não eram batidas. Era música. Baixa, antiga, como se estivesse tocando num rádio distante. Uma melodia lenta, arranhada, cheia de estática. Eu levantei devagar, encostei na parede. A música vinha de dentro dela. E então, por cima da música, uma voz, cantando junto. Uma mulher, afinada, calma, como se estivesse embalando alguém para dormir. Eu gravei no celular. Quando ouvi a gravação depois, não havia música, não havia voz, só estática. 2 dias depois, Lucas não atendeu a porta. Eu tinha ouvido algo na madrugada anterior. Não passos, mas uma conversa. A voz dele, respondendo alguém no corredor. Eu ouvi claramente. Não, eu não vou abrir. Silêncio. Depois, você não é ela. E então, um barulho seco, como algo pesado caindo. Na manhã seguinte, bati na porta do 307. Nada. O síndico abriu com chave reserva. O apartamento estava vazio. Colchão no chão. Celular sobre ele. Tela quebrada. Sem sinal de luta. Sem marcas. Sem nada. Só uma coisa estranha. A parede que dividia o 307 do espaço vazio estava úmida, como se tivesse suado durante a noite. E havia marcas. 3 linhas verticais, como arranhões, vindo de dentro para fora. Eu confrontei seu Arnaldo. O que aconteceu no 306? Ele não fingiu não entender dessa vez. Só fechou a porta da guarita. Você precisa ir embora. O que aconteceu? Ele respirou fundo. Há 17 anos, existia o 306. Meu coração começou a acelerar. E? Uma mulher morava lá, Helena. Ele falou o nome como se fosse pesado demais. Sozinha, professora, discreta. O que houve? Os vizinhos começaram a reclamar de barulhos. Como os que eu ouvi. Ele me encarou. Piores. Batidas. Arrastar de móveis. Vozes. Vozes. Mais de uma. Mas Helena morava sozinha. Até o dia em que pararam de ouvir qualquer coisa. Durante 3 dias. Nenhum som. Nenhuma luz. Nenhuma resposta. A polícia arrombou a porta. O apartamento estava vazio. Sem móveis. Sem objetos pessoais. Sem poeira. Sem marcas de mudança. Nada. Como se nunca tivesse sido ocupado. Mas o quê? Ele engoliu seco. As paredes estavam riscadas por dentro. O que fizeram com o apartamento? Eu perguntei. A construtora decidiu fechar. Fechar como? Derrubaram as paredes internas. Concretaram a entrada, apagaram da planta. E funcionou? Ele ficou em silêncio, e o silêncio foi resposta suficiente. Depois disso, ele continuou. Sempre que alguém se muda para o 304 ou 307, começam as cartas. Meu estômago virou. Quantas pessoas? 7. E? 3 foram embora. 2 ficaram e pediram transferência. 1. Ele não terminou. Lucas? Eu sussurrei. Seu Arnaldo não respondeu. Naquela noite, eu acordei com a sensação de que alguém estava no quarto. O ar parecia pesado. Frio demais. Eu abri os olhos e vi. A parede. Não estava lisa. Ela pulsava, como se houvesse algo respirando dentro dela. O reboco estufava, contraía, estufava novamente. Eu não consegui me mover, paralisado. E então, um contorno começou a surgir. Primeiro a testa, depois o nariz, depois os lábios. Como se um rosto estivesse sendo pressionado contra o concreto por dentro. Os olhos se abriram, brancos,
sem pupilas, e a boca se moveu, sem som, mas eu consegui ler. Abra! Eu gritei. A luz acendeu sozinha, e a parede voltou ao normal. Lisa, fria, imóvel, mas no chão havia pó, como se algo tivesse raspado por dentro. Ela não gosta quando você grita. Minhas mãos tremiam enquanto eu lia. Você está atrasando o que já deveria ter acontecido. Eu amassei o papel. O que você quer? Eu gritei para a parede. Silêncio. Então, 3 batidas. Lentas. Firmes. Eu senti algo diferente naquele momento. Não era apenas medo. Era convite. Como se eu estivesse sendo chamado. Não para morrer, mas para atravessar. Às 03:12 da madrugada, eu ouvi algo impossível. Uma fechadura girando, dentro da parede. Um clique metálico. Depois outro. Como se uma porta estivesse sendo destrancada do lado de dentro. Eu me levantei. Aproximei. E então vi. Uma linha. Fina. Vertical. Aparecendo no concreto. Uma fresta. Escuridão do outro lado. E uma voz suave, feminina, sussurrando. Agora você pode entrar. Meu coração disparou. Eu deveria ter corrido. Mas dei um passo à frente. A fresta aumentou, revelando um corredor escuro, com carpete antigo, iluminado por uma luz amarela no fim. O 306, não apagado, não destruído, apenas esperando. E do fundo do corredor, eu ouvi a voz de Lucas. Não vem. Eu não sei exatamente em que momento decidi dar o passo. Talvez tenha sido quando ouvi a voz de Lucas. Talvez tenha sido quando percebi que a parede já não parecia sólida. Parecia apenas uma casca fina separando 2 lugares que sempre estiveram conectados. A fresta estava aberta o suficiente para eu passar de lado. O ar que vinha de dentro era diferente. Não era ar parado. Era úmido, velho, com cheiro de madeira molhada e algo metálico, como sangue antigo. Lucas, eu sussurrei. Silêncio. Mas o corredor estava lá. Carpete bege manchado, papel de parede floral desbotado, luz amarelada piscando no teto. Eu olhei para trás. Meu quarto ainda estava ali, minha cama, meu armário. Mas parecia distante demais, como se eu estivesse olhando através de vidro grosso. E então eu entrei. O chão era macio demais. O carpete afundava sob meus pés, como se escondesse algo mole por baixo. Eu dei 3 passos. A fresta atrás de mim se fechou com um som abafado. Quando me virei, só havia parede. Sem linha, sem rachadura, sem volta. Meu peito começou a subir e descer rápido demais. Isso não é real. Eu murmurei. Mas o cheiro era real. O frio era real. E o som de respiração no fim do corredor era absolutamente real. Lenta, paciente, esperando. Havia 3 portas. Uma à esquerda, uma à direita, uma no final. Todas fechadas, todas numeradas. 305, 306, 307. Eu senti meu estômago afundar. Não fazia sentido. O 306 era o apartamento inteiro. Mas ali dentro, ele parecia ser um corredor compartilhado. Como se o prédio tivesse sido costurado de forma errada. Eu toquei a maçaneta da porta marcada 306, gelada. Quando encostei, a respiração no fundo do corredor parou. Eu congelei. Silêncio absoluto. E então, a voz feminina sussurrou bem atrás de mim. Você sempre escolhe essa primeiro. Eu virei. Nada. Mas o sussurro continuou. Eles sempre escolhem essa. Minha nuca queimou. Eu me afastei da porta. Onde está o Lucas? Uma risada suave ecoou pelo corredor. Não vinha de um ponto fixo. Vinha das paredes. Ele abriu quando eu pedi. Meu coração disparou. Ele está vivo? Pausa. Ele está aqui. Eu ignorei o 306. Fui até a porta 307. Empurrei. Ela abriu com facilidade. O que havia dentro era o apartamento do Lucas, mais distorcido. As paredes pareciam inclinadas. O teto era alto demais. O colchão estava no centro da sala. E ele estava ali, sentado, de costas para mim. Lucas! Ele não se virou. Você não devia ter vindo. A voz era dele,
mas havia eco nela, como duas vozes sobrepostas. Eu dei um passo, o chão ondulou, como se eu estivesse pisando em algo vivo. Vamos sair daqui, eu disse. Ele riu, e o som da risada não saiu apenas dele, saiu das paredes, do teto, do chão. Não tem sair. Ele começou a se virar lentamente. Eu queria que ele não tivesse feito isso. O rosto dele não estava completo. O lado esquerdo era normal. O lado direito parecia pressionado, como se estivesse sendo empurrado contra vidro invisível. O olho direito estava achatado, escorrendo, mas ele ainda falava. Ela precisa de espaço. Eu recuei. Espaço para quê? Ele levantou o braço, apontou para a parede. Para caber. A parede atrás dele começou a pulsar, o mesmo movimento que eu tinha visto no meu quarto, mas agora era maior, mais forte, como se dezenas de corpos estivessem pressionando de dentro. Mãos começaram a surgir no reboco. Mãos humanas, empurrando, arranhando, tentando sair. Lucas sorriu, ou metade dele sorriu. Ela não mora aqui. Ela é o lugar. Eu senti o corredor inteiro vibrar. As portas começaram a bater sozinhas. 305, 306, 307, repetidamente, em sincronia, como um coração, batendo, batendo, batendo. E então, eu ouvi algo atrás de mim, passos, lentos, arrastados. Eu não queria me virar, mas virei. Ela estava no corredor, alta demais, magra demais, o cabelo caía até o chão. Os braços eram longos demais para o corpo. E o rosto parecia incompleto, como se estivesse sempre mudando. Às vezes jovem, às vezes velho, às vezes com olhos, às vezes só pele lisa, mas a boca estava sempre ali, sorrindo. Eu esperei tanto tempo, ela disse. A voz não saía apenas dela, saía do teto, do carpete, do ar. Você é curioso? Eu não conseguia falar, minhas pernas estavam travadas. Ela deu um passo. O corredor alongou, como se tivesse ficado mais comprido. Eles sempre entram. Ela inclinou a cabeça. Mas poucos escutam. Ela levantou a mão, e a parede atrás de mim se abriu, revelando o meu apartamento 304. Eu vi minha cama, meu armário, meu celular sobre a mesa, tão perto. Você pode voltar, ela disse suavemente. Meu coração saltou. Mas alguém precisa ficar. Eu olhei para Lucas, ou o que restava dele. Ele estava sendo puxado para dentro da parede, lentamente, como areia sugada por água. Não escuta ela, ele disse. A voz dele já estava distante. Ela usa o medo. Helena sorriu. Eu uso o vazio. O chão sob meus pés começou a ceder, macio demais, afundando, como se eu estivesse sendo engolido. Fica, ela sussurrou. Ou troca. O corredor inteiro pulsava agora. As paredes respiravam. O carpete se movia. As mãos dentro do reboco batiam. 3 vezes. 3 vezes. 3 vezes. Como se marcassem tempo, esperando minha escolha. E naquele momento, eu percebi algo que fez meu sangue gelar. O corredor não estava crescendo. Ele estava ficando mais estreito, como se o espaço precisasse se reorganizar para acomodar. Mais um. E foi quando eu ouvi algo impossível, vindo do meu apartamento, do lado de fora da parede. Uma batida na minha porta. 3 vezes. Alguém lá fora disse: "Você pegou minha carta." Minha própria voz. Minha própria voz ecoou do outro lado da parede. "Você pegou minha carta." Era idêntica. Mesmo tom. Mesma respiração levemente presa no final da frase. Eu senti o mundo inclinar. Helena sorriu. "Você entende agora?" "Isso não é real", eu disse, mas minha voz saiu fraca. "É mais real do que o lado de lá." A parede aberta atrás de mim mostrava meu apartamento 304. Eu via a porta de entrada. E alguém estava parado do lado de fora dela. Eu, ou algo usando meu rosto. Ele, eu. Levantou a mão e bateu 3 vezes. O som atravessou o corredor. Lucas já estava quase completamente absorvido pela parede do 307. Só o braço ainda estava visível. Ele tremia. "Não deixa ela fechar o ciclo."
Ele disse. Ciclo. A palavra ficou presa na minha mente. Helena começou a caminhar em minha direção. O corredor não se movia mais. Era eu quem estava sendo puxado, lentamente, em direção a ela. Você já esteve aqui antes, ela disse. Não, ela inclinou a cabeça. Já. As paredes começaram a se abrir. Não rachaduras, mas fendas organizadas, como gavetas. De dentro delas, começaram a cair papéis. Centenas, milhares, todos iguais. Folhas pautadas, letra tremida. Eu reconheci, era minha letra. Eu me ajoelhei, peguei uma. Não abra quando ela chamar. Outra, ela sabe que você mediu. Outra, não responda quando ouvir seu nome. Datas, décadas diferentes, algumas com 2009, outras 2014. 2021, 2022, meu nome assinado embaixo. Eu senti o ar fugir dos meus pulmões. Eu nunca escrevi isso. Helena se aproximou. Ainda não. A parede atrás de mim começou a se fechar. O meu apartamento 304 estava desaparecendo. Mas antes que sumisse completamente, eu vi algo que me fez entender. O eu, que estava do lado de fora, não parecia assustado. Ele parecia confuso, como eu estava no primeiro dia. Ele olhava para o envelope do 306 na mão, exatamente como eu fiz. Não, eu sussurrei. Helena sorriu mais largo. Sempre começa assim. O que você é? Ela parou a poucos centímetros de mim. O rosto dela mudou. Por um segundo, era o meu. Depois o de Lucas. Depois o de um homem que eu nunca vi. Depois voltou a ser aquela mistura incompleta. Eu sou o espaço que sobrou. O corredor pulsou. Todo lugar tem um erro. Uma sobra. Uma dobra. Ela tocou meu peito com um dedo frio demais. Eu sou a dobra daqui. O prédio não pulou o número por superstição. Ele foi construído errado. Uma parede foi deslocada a alguns centímetros. Um cálculo estrutural falhou. Um espaço ficou entre os apartamentos. Pequeno demais para ser vendido. Grande demais para desaparecer. E lugares esquecidos. Precisam ser preenchidos. Você se alimenta das pessoas? Ela riu. Eu não como. Eu guardo. A parede ao redor se tornou translúcida por um instante. Eu vi silhuetas. Pessoas. Presas entre as camadas do concreto. Algumas imóveis. Outras se movendo devagar demais. Eles ainda estão conscientes? Minha voz falhou. Às vezes, eu quis vomitar. Por que eu? Ela tocou meu rosto. Você escuta. Lucas desapareceu completamente. A parede fechou sobre ele como água, sem sangue, sem som. A porta do meu apartamento 304 já estava quase sumindo. Meu outro eu estava prestes a ir embora. A carta ainda na mão. Se ele fosse embora, o ciclo reiniciaria. Eu pisaria na realidade novamente. Confuso, assustado. Receberia a primeira carta. Bateria na parede. Entraria. Sempre entra. Você precisa escolher, Helena disse suavemente. Escolher o quê? Ficar. Ou fechar. Fechar como? Ela apontou para a porta 306. Entre. Eu já estou dentro. Ela sorriu. Não completamente. A porta 306 começou a se abrir sozinha. Diferente das outras. Não havia apartamento atrás dela. Só escuridão. Profunda. Sem fim. Se você entrar ali, ela disse, eu me reorganizo. E os outros? São liberados. Meu coração disparou. Lucas também? Ela não respondeu. O silêncio foi cruel. E se eu não entrar? Você volta. O corredor começou a encolher de novo, as paredes pressionando. E ele? Eu gritei. Ela inclinou a cabeça. Ele vira a carta. Eu me aproximei da porta 306. O ar que saía dela era diferente. Não tinha cheiro. Não tinha temperatura. Era ausência. O que tem aí? Espaço suficiente. Eu olhei para trás. O 304 havia sumido completamente. Não havia mais saída. Só o corredor. Helena. E a escuridão. Se eu entrar, você some? Ela pensou por um momento. Eu mudo. E ninguém mais entra? Por um tempo. Tempo.
Ela não prometeu para sempre. Ela nunca prometia para sempre. As paredes começaram a bater. 3 vezes. 3 vezes. 3 vezes. Como um relógio. Contando. Eu fechei os olhos. Pensei na primeira noite. Na carta. No som da respiração. Na curiosidade. Sempre começa com curiosidade. Eu dei um passo. Dentro da escuridão. Não era queda. Não era vazio. Era compressão. Como se o mundo estivesse dobrando ao meu redor. Eu ouvi vozes. Muitas. Sussurrando meu nome. Meu corpo começou a ficar leve demais. Transparente demais. Eu tentei gritar. Mas o som não saía. E então, silêncio absoluto. Eu estava sentado no chão do meu apartamento 304, suado, ofegante. A parede estava lisa, sem fresta, sem linha, sem respiração. Meu celular marcava 06:12 da manhã. Tudo parecia normal. Eu levantei devagar. Fui até a porta. Abri. O corredor estava vazio. Calmo. Silencioso. Eu ri. Um riso nervoso. Talvez tivesse sido um surto. Talvez eu tivesse desmaiado. Talvez. Então eu olhei para as caixas de correio. 304, 305, 306, 307. O 306 estava lá, com um número, com fechadura, novo, metálico, como se sempre tivesse existido. Eu senti o coração parar por um segundo. Seu Arnaldo saiu da guarita, me olhou, sorriu. Mudança tranquila, meu sangue gelou. Eu já moro aqui há semanas. Ele franziu a testa. O senhor acabou de chegar ontem. Eu não consegui respirar. Não, o Lucas, o 307. Ele olhou para o corredor. O 307 está vazio há anos, anos. Eu corri até as escadas. Subi. O 307 estava lacrado, empoeirado, intocado. Eu voltei devagar, tremendo. Olhei novamente para as caixas. 306. Uma carta estava parcialmente para fora da abertura, com meu nome, endereçada ao 304, minha letra. Eu puxei, abri, só havia uma frase. Obrigado por fechar. Minhas mãos começaram a tremer. Eu senti algo diferente no ar, mais leve, mais silencioso. Eu encostei na parede entre o 304 e o 306, fria, imóvel, sem respiração, sem pulsação, nada. Talvez tivesse acabado, talvez eu tivesse conseguido. Eu respirei fundo, aliviado. Foi quando ouvi a primeira batida, vinda de dentro do 306. 1, 2, 3. E uma voz, fraca, abafada, que eu reconheci imediatamente. Era minha. Não abre. A voz era minha, abafada, fraca, vindo de dentro do 306. Não abre. Eu permaneci com a mão encostada na parede. Ela estava fria, imóvel, mas a batida veio de novo. 3 vezes, lenta, ritmada, como sempre. Eu não queria acreditar. Eu tinha entrado na escuridão. Eu tinha escolhido. Eu tinha fechado. Não tinha? Isso não é real. Eu sussurrei. A batida respondeu. Mais forte. Dessa vez não era só som. Eu sentia vibração na ponta dos dedos. E então algo aconteceu que me fez entender que eu não tinha vencido. A maçaneta do 306 girou sozinha, devagar, sem pressa. 2 dias depois, colocaram alguém no 307. Eu vi a mudança pela janela. Um casal jovem. Caixas. Risos. Normalidade. Eu fiquei observando da cortina, meu coração acelerando a cada vez que o elevador subia. Eu queria bater na porta deles, avisar. Mas o que eu diria? Se ouvirem alguém chamar, não respondam. Se receberem carta, queimem. Eu sabia que não adiantava. Eu tinha sido avisado. E mesmo assim entrei. Naquela noite, às 00:17, eu ouvi. Primeiro, silêncio. Depois, 3 batidas. Mas não vieram da parede. Vieram do corredor. Alguém batendo na porta do 307. Eu me aproximei devagar da minha porta. Encostei o olho no olho mágico. Vi o corredor. Vazio. Mas a batida continuava. E então, eu ouvi uma voz feminina. Suave. Do outro lado da porta deles. Você pegou minha carta. Meu peito apertou. O ciclo. Eu abri minha porta. Não devia, mas abri. O corredor estava vazio. A porta do 307 fechada. Silêncio. Eu dei um passo. 2. Quando cheguei perto da porta deles, ouvi a resposta. Um homem. Confuso.
Quem é? Eu congelei. Não responde. Eu sussurrei. Mas já era tarde. A maçaneta girou. A porta abriu. E eu vi algo que me fez entender tudo errado. Não havia ninguém do lado de fora. Mas havia uma carta no chão, endereçada ao 306. No dia seguinte, as caixas de correio estavam normais. 304, 305, 306, 307. Mas agora havia algo diferente. A caixa 306 estava sempre cheia. Cartas antigas, amareladas, com datas de anos atrás. Eu puxei uma. 2008. Outra. 2012. Outra. 2025. Meu estômago virou. Eu abri uma aleatória. Eu ouvi meu nome. Outra. A parede respirou. Outra. Ela prometeu libertar. E todas terminavam igual, assinadas com nomes diferentes. Mas a última frase era sempre a mesma. Eu entrei. Eu fechei a caixa, com força. Mas à noite, eu ouvi algo novo. Não era batida, não era voz. Era digitação. Como alguém escrevendo em teclado, vindo da parede. Rápido, constante. Eu encostei o ouvido, e então ouvi claramente minha própria voz, lendo em tom baixo, como se estivesse narrando cada palavra que eu tinha vivido. Comecei a notar pequenas coisas, detalhes que não encaixavam. O relógio da cozinha atrasava exatamente 3 minutos toda a madrugada. As luzes do corredor piscavam sempre a 0236. A planta do prédio que eu tinha guardado na gaveta mudou. O 306 estava desenhado novamente, mas agora ele tinha o mesmo tamanho do 304, e o meu 304 estava menor. Eu medi. Faltava espaço. De novo. 1 metro. Exatamente 1 metro. Eu senti o pânico subir como febre. Não. Eu tinha fechado. Eu tinha entrado na escuridão. Eu tinha me oferecido. Então eu percebi. Eu não substituí Helena. Eu substituí Lucas. Eu não fechei o 306. Eu apenas ocupei um lugar dentro dele. Helena não era a primeira. Ela também tinha sido alguém que entrou. E antes dela, outro. E outro. E outro. O 306 não quer uma pessoa. Ele quer um narrador. Alguém que escute. Alguém que observe. Alguém que conte. Porque enquanto alguém conta, ele continua existindo. Eu caí na cadeira, as mãos tremendo. A voz na parede continuava, narrando, repetindo minhas falas. Como se estivesse ensaiando, eu fui até o espelho do banheiro. Olhei para meu reflexo. Ele demorou 1 segundo a me acompanhar. 1 segundo inteiro. Meu sangue gelou. Não, eu disse. O reflexo sorriu. Eu não. E então ele bateu no vidro. 3 vezes. A 0312, como sempre. Eu ouvi a fechadura. Dessa vez não foi na parede. Foi na porta real do 306, no corredor. Eu saí devagar. A luz do corredor piscava. A porta 306 estava entreaberta. Escuridão dentro. Mas agora não era um corredor antigo. Eu via o meu apartamento, meu quarto, minha cama, como se o 306 estivesse mostrando o 304. Eu dei um passo mais perto e ouvi algo que me fez parar. Uma respiração. Exatamente como eu ouvi na primeira noite. Mas dessa vez, era de dentro do meu próprio apartamento. Eu virei rápido. A porta do 304 estava aberta. Eu tinha certeza de que deixei fechada. Lá dentro, no escuro, eu vi uma silhueta sentada na minha cama, de costas. Eu me aproximei lentamente, meu coração martelando. Quem está aí? A figura não se moveu. Eu acendi a luz. Era eu, sentado, olhando para a parede, e ele começou a falar, com a minha voz. Eu devia ter ido embora na primeira carta. Ele virou o rosto lentamente. Os olhos estavam fundos demais, escuros demais. Agora você entende. Eu dei um passo para trás. Você é o quê? Ele inclinou a cabeça. O que sobra quando você entra? Não é sobre desaparecer. Não é sobre morrer, é sobre dividir. Cada vez que alguém entra no 306, ele não é substituído, ele é duplicado. Uma parte fica, outra volta, e a parte que volta esquece o suficiente para recomeçar, mas nunca esquece tudo. Por isso a curiosidade, por isso as medições, por isso as cartas.
Eu senti o chão tremer levemente. A voz na parede começou a narrar de novo. Ele percebeu tarde demais. Meu outro eu levantou da cama, caminhou até a parede, colocou a mão nela e sorriu. Você vai bater agora. Ele ergueu a mão. Eu gritei, não, mas ele bateu, 3 vezes. E do outro lado? Alguém respondeu. A batida ecoou pela parede, 3 vezes. E a resposta veio imediatamente, 3 vezes. Eu estava parado no meio do meu quarto. O outro eu, com a mão ainda encostada no concreto, sorrindo, como se tivesse acabado de cumprir uma tarefa inevitável. Você não pode impedir, ele disse. A voz dele não tinha eco, não tinha distorção. Era limpa, clara. Era a minha voz em um dia comum. Isso era pior do que qualquer monstruosidade. Impedir o quê? Ele virou o corpo lentamente na minha direção. O início. Eu senti algo no meu bolso, um peso leve. Eu não tinha colocado nada ali. Mas quando enfiei a mão, encontrei um envelope amarelado, sem selo, sem remetente, endereçado ao 304, com a minha letra. Minhas mãos começaram a tremer. Não abre, eu sussurrei para mim mesmo. O outro eu inclinou a cabeça. Você sempre abre. O corredor lá fora ficou silencioso demais. Sem elevador, sem passos, sem o barulho distante da rua. Como se o prédio inteiro estivesse esperando. Eu abri. Dentro havia uma única frase. Ela não começa com medo. Começa com curiosidade. Eu deixei o papel cair. Eu não vou repetir isso. O outro eu se aproximou um passo. Você já repetiu. Ele apontou para a parede. Ela começou a ficar translúcida novamente. Eu vi camadas, como páginas sobrepostas, e em cada camada, eu, em momentos diferentes. Bati na parede. Medi a largura do apartamento. Recebi cartas. Olhei pelo olho mágico. Sempre as mesmas ações, com pequenas variações. Quantas vezes? Minha voz falhou. Ele sorriu. O suficiente. O relógio marcou 0017. Depois 0016. Depois 0017 novamente. A luz piscou. Eu senti o chão afundar 1 centímetro. Não era um terremoto. Era como se o prédio respirasse, expandindo, contraindo. O 306 não era um lugar fixo. Era uma dobra que se ajustava ao espaço disponível. E eu era parte do mecanismo. O que acontece se eu for embora agora? Eu perguntei. O outro eu deu de ombros. Você vai embora. E o 306? Continua. Com quem? Ele me olhou como se eu tivesse feito uma pergunta infantil. Sempre tem alguém curioso. Um grito atravessou o corredor. Do 307, eu congelei. O casal. Eu corri para a porta. Abri. A porta do 307 estava aberta. Luz acesa. O homem parado no meio da sala, olhando para a parede. Exatamente como eu fiz. Você está ouvindo isso? Ele perguntou. A voz dele tremia. A esposa estava atrás dele, pálida. Ouvindo o quê? Eu perguntei, mesmo sabendo. Ele apontou. Alguém batendo. 3 batidas ecoaram, vindo da parede entre o 307 e o 306. Eu senti o peso esmagador da compreensão. O 306 nunca fica vazio. Ele só muda de ponto de acesso. Não responde, eu disse. Mas já era tarde. A esposa sussurrou. Quem está aí? Silêncio. E então a voz feminina. Suave. Você pegou minha carta. O homem olhou para mim, confuso. Que carta? A esposa apontou para o chão. Um envelope, amarelado, endereçado ao 306. Eu podia ver o padrão se formando. O 306 não quer apenas alguém. Ele quer continuidade, quer testemunha, quer memória. E eu ainda lembrava. O outro, eu estava atrás de mim no corredor. Eu sentia a presença dele. Se você sair do prédio agora, ele disse, você leva a memória com você. E o ciclo? Enfraquece. Eu virei para ele. E você? Ele sorriu levemente. Eu fico. Como Helena ficou. Ele assentiu. Pela primeira vez não parecia cruel. Parecia cansado. Alguém sempre precisa ficar do lado de dentro. O grito do 307 ecoou novamente.
A porta do apartamento deles começou a fechar sozinha, devagar. Eu senti a parede vibrar. O 306 estava abrindo outra vez, mas não para mim, para eles. Eu olhei para o outro eu. Se eu for embora agora, você quebra a sequência. E você? Eu assumo completamente. O ar ficou pesado. Eu senti a pressão nas têmporas. O prédio inteiro parecia dobrar, esperando. Eu dei um passo para trás, depois outro. A voz feminina sussurrou no corredor. Não vá. A porta do elevador abriu sozinha. Eu entrei. O outro eu ficou parado, no meio do corredor, sorrindo levemente. Quando as portas começaram a fechar, ele bateu na parede, 3 vezes. E dessa vez, eu não esperei a resposta. As portas se fecharam. Eu deixei o prédio naquela madrugada, sem malas, sem olhar para trás. Enquanto me afastava pela rua silenciosa, eu ouvi, mesmo à distância, uma batida, fraca, mais presente. 3 vezes. Eu não voltei, nunca. Se passaram meses. Eu me mudei para outra cidade, outro prédio, outro apartamento. Sem número faltando, sem paredes grossas. Eu quase consegui esquecer. Quase. Até ontem, quando cheguei em casa e encontrei um envelope amarelado no chão da sala, sem selo, sem remetente, endereçado ao 304. Mas eu moro no 802. Eu não abri. Ainda não. Mas enquanto estou gravando isso, enquanto conto essa história, eu ouço algo na parede. Não é batida. Não ainda. É respiração. E ela parece estar aprendendo meu nome. Se alguém ouvir 3 batidas na porta depois de assistir isso, não abre. Porque o 306 não é um apartamento. É um espaço que sobra. E sempre há sobra suficiente para mais um. E assim, essa história se perde na escuridão. Talvez tenha sido apenas mais um relato esquecido pelo tempo. Ou talvez, algo que nunca deveria ter sido revelado. Enquanto você segue sua noite, lembre-se, nem todo mistério termina quando a história acaba. Alguns permanecem à espreita, esperando silêncio, distração ou curiosidade demais. Se essa história te prendeu até aqui, deixe seu curtir. Ele ajuda essas narrativas a continuarem emergindo das sombras. Inscreva-se no Sombrosfera e ative as notificações. Aqui, o medo não é contado às pressas. Ele é revelado aos poucos. A Sombrosfera não é apenas um canal, é um lugar onde o medo ecoa.